Alô, em Brasília, 6 horas e 10 minutos. Tem live pontual por aí, mas não é tão interessante quanto a live JR, não. Bem-vindos, podem chegar. Nós estamos agora falando para cerca de 10 milhões de seguidores de perfis diferentes nas redes sociais do Grupo Record TV e ao vivo nesse instante no primeiro canal só de notícias da TV aberta brasileira, a nossa Record News. Para entrevistar comigo, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estão agora aqui no estúdio em São Paulo, Catarina Ron, repórter especial do Jornal da Record, e o nosso âncora, o âncora do JR, Celso Freitas, em home office e em dia de aniversário. Parabéns pelo seu aniversário, Celção. Deus lhe abençoe sempre. Obrigado, Edu. Olha só, o diretor-presidente da Anvisa chama-se Antônio Barra Torres. Eu gostaria de, rapidamente, em 2 linhas, apresentá-lo para você, se você ainda não o conhece. Ele é médico, é cirurgião vascular, é contra-almirante da Marinha e é diretor-presidente da Anvisa há pouco mais de 1 ano. Ele se junta a nós diretamente de Brasília, por teleconferência, para responder às suas dúvidas, é isso mesmo, às suas dúvidas sobre tudo aquilo que a Anvisa faz, né? Seja da vigilância de estabelecimentos, seja da indústria farmacêutica, de defensivos agrícolas, mas é claro, não posso deixar de começar privilegiando o nosso espectador, o nosso internauta. A pergunta, viu, presidente, da Adriana Nunes, via Instagram. Ela gostaria de saber se a previsão da vacina chegar ao Brasil. Como estão esses trâmites, vacina para a Covid-19? Bem-vindo e boa noite para o senhor. Bem, boa noite, Eduardo Ribeiro, boa noite, Celso Freitas, parabéns, fazendo eco ao que o Eduardo já disse, uma vida muito longa e muito saudável. Catarina Ron também. Eu queria, primeiramente, antes de responder, agradecer a essa oportunidade da TV Record, a oportunidade concedida à Anvisa, para que ela possa justamente tirar eventuais dúvidas, trazer um pouquinho mais de tranquilidade aos espectadores nesse momento delicado que nós passamos. Antes também da pergunta, dizer uma coisa boa, eu acho que é importante citar a questão da sorte e dizer que eu me considero uma pessoa de muita sorte. E hoje estamos aqui nessa entrevista no dia do aniversário também dos 70 anos da televisão brasileira. Então, parabéns a todos os senhores que fazem o telejornalismo, todos os integrantes, as equipes técnicas que fazem esse marco tão importante para a sociedade brasileira. Mas vamos à pergunta. A pergunta quanto às expectativas, não é isso? De qual é a quando agenda, teremos... né? Quando é que chega a vacina? É o que todo mundo fala na rua, nas conversas, em todo canto. É verdade, é uma expectativa muito grande. E o que ocorre? O Brasil hoje tem, no território nacional, 3 protocolos com testes em andamento e um 4º protocolo que em breve vai iniciar a testagem com voluntários para a vacina de enfrentamento da Covid-19. As estimativas elas vão, às vezes, sofrendo modificações ao longo do tempo. E, de fato, é bastante complicado a gente dizer categoricamente uma data. Olha, a partir de tal mês teremos vacinas. Mas, como gestor público também, a gente tem que trabalhar com isso. Eu diria que os primeiros meses de 2021 seria algo razoável a nós nos prepararmos para ter essas respostas vacinais. O que já será um recorde, né? Sim. Se considerarmos que, em tempos normais, um protocolo de desenvolvimento vacinal leva, às vezes, 1 década, às vezes mais do que isso, podermos contar com essa possibilidade é algo talvez até tão inédito quanto uma pandemia dessa proporção e dessa natureza. Ok, e o senhor podia esmiuçar para a gente um pouquinho desses protocolos? Porque hoje mesmo vocês anunciaram, não, diretor-presidente, a ampliação de uma dessas grandes pesquisas. É verdade. Desses 4, nós, por exemplo, temos o protocolo da Universidade de Oxford, desenvolvido também pela nossa Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o órgão que contrata é o Ministério da Saúde, que, ligado nesse esforço, está o laboratório AstraZeneca. Tivemos o dobrar do número de voluntários de 5.000 para 10.000, foi recentemente autorizado. Nós temos também o protocolo em que quem contrata é o governo do estado de São Paulo, da vacina Sinovac, está sendo desenvolvida também no Instituto Butantan, e agora com 9.000 voluntários para testagem. Nós temos a vacina da White Pfizer, essa que também agora sofreu um acréscimo para 2.000 voluntários para testar,
E aquele quarto protocolo que citei, da Janssen, essa aí ainda vai iniciar, ainda vamos ver com quantos voluntários testadores teremos. E o Instituto Tecnológico do Paraná, ou melhor, de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, o governo do Estado do Paraná e do Estado da Bahia, manifestaram já interesse também quanto à vacina russa, que ainda deveremos receber os documentos para análise. A próxima pergunta é de Catarina Rom. Boa noite, diretor-presidente. Com relação à vacina, né, ou a todos esses protocolos que estão sendo testados hoje no Brasil, agora com esse quarto novo protocolo também, na verdade a gente fica um pouco confuso, porque são muitas vacinas, né, pelo menos essas 4, mas outras 170 que estão sendo testadas no mundo todo. É uma corrida do melhor tipo possível, né, uma corrida para o bem. Mas a gente fica na dúvida sobre qual vai ser o procedimento de adoção da vacina. A partir do momento que a primeira vacina, não sei qual dessas 4, ter os testes concluídos, os resultados positivos, a Anvisa liberando essa vacina, vai ser uma vacina adotada para distribuição nacional, ou cada estado vai ter uma vacina? A gente vê que essa vacina russa está sendo agora avaliada pelo governo do Paraná, por governos estaduais do Nordeste. Eles vão adotar a vacina russa primeiro, o estado de São Paulo vai adotar a vacina chinesa. Como é que vai funcionar isso? É o seguinte, uma vacina, para que ela possa ser utilizada no Brasil, ela terá de ter o registro efetuado pela Anvisa. Esse registro é o nosso atesto de qualidade, segurança e eficácia. Então, desses protocolos vacinais e de tantos outros que venham a ser implementados no nosso país, aqui no Brasil, nós poderemos ter mais de uma, o que, aliás, é muito bom. Então, vamos imaginar que uma realmente chegue primeiro lá, uma conclua todos os estudos, solicite o registro, obtenha o registro. Não quer dizer que as demais que estão em desenvolvimento tenham que parar. Esse desenvolvimento ele pode e deverá continuar e, muito provavelmente, teremos mais do que uma. É nisso que esperamos, inclusive, vacinas. Elas são vacinas com tecnologias diferentes, então é um fator de força para nós termos essas 4 em desenvolvimento, num viés de, inclusive, aumentar esse número. Isso é bom para nós. Uhum. E essa vacina da Universidade de Oxford, que teve um momento aí de interrupção por causa dessa suspeita de uma reação adversa grave numa voluntária do Reino Unido, essa vacina os testes foram retomados. Isso porque se considerou que ela é segura, esses testes são seguros, quer dizer, não havia uma correlação entre esses sintomas que essa voluntária apresentou e a vacina? É exatamente como você colocou, Catarina. Houve o evento adverso grave, né? E aí é importante lembrar que o evento adverso qualificado como grave é ele que tem a sua notificação compulsória. Então, não há nem como não haver a notificação. O desenvolvedor da vacina, ao tomar ciência, ele faz a comunicação para as organizações envolvidas e, prontamente, um comitê independente, completamente independente, faz a análise para ver se há algum nexo causal entre aquele voluntário ter tomado a vacina e ter aberto o quadro de evento adverso. Isso já foi feito, não foi estabelecido o nexo causal e a retomada dos testes se deu no intervalo inferior a uma semana. Vocês devem lembrar, foi ali no 6º dia, já estavam sendo retomados no mundo todo os testes. Então, foi um evento que pode acontecer, isso não é nada anormal, mas mostrou que o sistema funcionou perfeitamente. Houve o alerta, houve a análise, houve a conclusão e houve a retomada dos testes dentro de um protocolo de segurança. Celso Freitas. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, Eduardo, Catarina. Obrigado pelas manifestações aí pelo meu aniversário. Doutor Antônio, a Anvisa tem um painel que foi criado para ajudar no consumo correto dos medicamentos que são usados para o tratamento da Covid-19. Como é que funciona? Qualquer pessoa pode acessar o portal, ter essa informação? Eu vou, inclusive, ampliar um pouquinho essa resposta, Celso, a respeito dessa facilidade. O portal da Anvisa contempla uma série de informações, é um portal muito completo. Uma delas, por exemplo, é o nosso bulário eletrônico, onde todas as bulas de medicamentos registrados na Anvisa estão presentes. Nós temos um outro link em que é possível verificar
todos os registros vigentes na Anvisa, não só de medicamentos, produtos de saúde e outros materiais desses que nós regulamos, não é? 22,8% do produto interno bruto. E, muito recentemente, já na sede da pandemia, nós tivemos a criação de uma ferramenta digital que foi desenvolvida na 4ª diretoria sob a titularidade da doutora Meiruzi Freitas, que é uma ferramenta que mostra em tempo real os estoques e a localização no Brasil de insumos que são essenciais para o enfrentamento da Covid-19. Por exemplo, as medicações que se usam em unidades de terapia intensiva para permitir que um paciente seja acoplado a um ventilador. Esta ferramenta, inclusive, há uma possibilidade de acesso pelo Ministério da Saúde, onde aí alguns dados que não têm aplicação para o cidadão comum estão disponíveis, mas o cidadão comum pode acessar também através do nosso endereço eletrônico, sem nenhum problema. Antônio Barra Torres, presidente, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nosso entrevistado. Você que está assistindo, não importa por qual plataforma, mande a sua pergunta para ele e tire a sua dúvida. Presidente, das pílulas de farinha, as pílulas anticoncepcionais de farinha dos anos 90, até os anabolizantes para cavalo, vendidos e utilizados de maneira inadequada em farmácias ou estabelecimentos, está tudo no espectro de atuação da Anvisa. Qual o senhor diria que é o maior desafio com 1.700 servidores para atuar em diferentes áreas em todo o país? É a burocracia, e nós estamos falando de um governo que prometeu e foi eleito para desburocratizar. É o lobby da indústria, que às vezes não deixa alguns protocolos andarem da maneira correta? Ou é a dificuldade de encontrar quadros competentes para fazer tudo isso andar mais rápido? Qual é o grande calcanhar de Aquiles da Anvisa hoje? Olha, apenas um pequeno ajuste, não é, na sua colocação. Você citou produtos de uso veterinário, esses produtos não têm regulação, esses não têm regulação da Anvisa. Mas, voltando à questão do calcanhar de Aquiles, todas essas situações que você elencou são situações que fazem parte da nossa rotina. Nós temos uma luta constante pela otimização dos processos, nós temos instrumentos. Eu vou citar apenas um que nós utilizamos, é a guilhotina regulatória, que é o quê? É o constante analisar das nossas resoluções e identificar aquelas que são obsoletas, aquelas que já perderam objeto, aquelas que o mercado já se modificou e não tem mais sentido permanecerem ativas, e vamos extinguindo. Isso é um trabalho que é feito dia após dia já há bastante tempo. Outra questão é a questão da transparência, tornar esse nosso portal sempre o mais completo possível para que o cidadão possa ter acesso às informações do conforto de sua casa sem nenhuma dificuldade. A questão que colocamos também quanto ao nosso número de servidores é algo que temos mantido uma interlocução também muito boa com os ministérios que terão ação nessa questão e esperamos ter respostas quanto a isso, até porque não é possível improvisar. Eu venho da Marinha, a frase do Rui Barbosa dizer que esquadras não se improvisam. Eu digo também que agências reguladoras também não se improvisam, mas temos tido uma tratativa muito boa nesse sentido. Então, esses óbices que existem no nosso trabalho, na verdade, são estímulos para que a gente continue sempre procurando melhorar. Ainda não vi, nesse período que estou aqui, nada que eu considere um inimigo tão grande a ponto de ser particularizado. Catarina. Diretor, a Anvisa é responsável por regularizar novos produtos, novos medicamentos, enfim, produtos que vão estar aí disponíveis para os pacientes, para os brasileiros. Desde 2015, o Brasil permite a importação de produtos derivados da cannabis. Mas foi só no fim do ano passado que a agência regularizou a comercialização desses produtos à base de cannabis para tratamento medicinal, para uso medicinal, para pacientes que têm doenças graves, que não respondem a tratamentos convencionais, como pacientes de epilepsia, câncer. Então, recentemente foi regularizada essa comercialização. Na prática, isso significa que os médicos podem receitar, os pacientes podem comprar em qualquer farmácia de todo o país e a Anvisa pode fiscalizar.
essa comercialização. Mas na mesma época em que foi votada a regulamentação, também foi arquivada a proposta para o plantio de cannabis. E, se eu não me engano, o senhor votou contra o plantio. O problema dessa questão é que os insumos continuam sendo importados, o que encarece o valor do produto. Hoje, esses produtos na farmácia não custam menos de R$ 2.500. Então, a Anvisa ainda considera reavaliar a proposta de plantio de cannabis? É uma questão bastante interessante e, na verdade, naquela época, o relator era o ex-diretor-presidente e, na época, eu pedi vista ao processo e, consequentemente, quem pede vista apresenta o seu relatório e submete à votação. E, então, por 4-1, a decisão foi por arquivar a questão do plantio da cannabis sativa no escopo da votação da Anvisa. Isso é bem fácil de entender as fundamentações disso. Eu vou falar do entendimento que tenho e foi o que expus à época e foi a votação majoritária por 4-1. Não cabe a uma agência reguladora criar um setor de economia que não existe, principalmente quando esse setor ele é focado numa planta que desperta a cobiça do crime organizado. Há uma discussão de segurança muito grande que precisa ser feita e, de toda sorte, não é uma agência reguladora que vai fazer com que essa atividade passe a existir. Sabemos, por exemplo, que há projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional e ali sim a casa dos nossos legítimos representantes, eleitos pelo voto direto, que se entenderem que esta atividade econômica é favorável, é boa ao Brasil, aí sim ela será certamente criada, terá a assessoria dos ministérios importantes, o Ministério da Economia, da Agricultura, da Justiça e Segurança Pública e, inclusive, da Saúde. Então, no que tange à Anvisa, essa questão do cultivo, sim, é uma questão que está superada e não há como ela nascer novamente na Anvisa. Se nascer no Congresso Nacional, se for aprovado, não teremos nenhum problema irregular, como, aliás, existe em diversos países do mundo. Quanto à questão dos produtos, medicamentos e fitoterápicos à base da cannabis, havia também, à época, uma propaganda, uma pressão de mídia muito grande, dizendo que haviam inúmeros produtores, fabricantes desejosos de fabricar produtos à base de cannabis no Brasil. Pois bem, desde que aprovamos a possibilidade do registro, apenas um produtor efetuou o registro de um fitoterápico à base de cannabis, aliás, um produtor nacional, e temos também um outro registro, esse não é do Brasil. Nas interlocuções que fizemos com o setor produtivo à época, eu pessoalmente conversei com alguns desses pretensos futuros produtores de insumos à base de cannabis no Brasil para a medicina e perguntei isso. Se tivermos o plantio no Brasil, os senhores vão adquirir aqui no Brasil? E, por exemplo, deste que hoje produz aqui no Brasil, ele me disse não, eu não tenho esse interesse, continuarei comprando do exterior. Eu perguntei por quê e a resposta à época foi pela confiabilidade e o grau de pureza já perfeitamente estabelecido. Ou seja, é uma questão ampla, mas é uma questão que não tem sentido em nascer numa agência reguladora. Entendi que tem aí um empecilho hierárquico, burocrático, né, de onde as coisas começam e para onde elas vão. Mas como médico, o senhor questiona de alguma maneira os benefícios desses medicamentos para algumas doenças específicas? Eduardo, eu não creio que seja um empecilho burocrático. Eu acho que é um empecilho democrático. É um setor da economia que não existe. E uma agência reguladora está, nas suas atribuições institucionais, criar setores da economia que não existem? No nosso entendimento, à época, não. Mas, com certeza, no Congresso, isso seria perfeitamente respaldado. Então, não vejo como um empecilho burocrático. Como médico, eu não tenho dúvida nenhuma, e tanto que votei favoravelmente ao registro dos produtos e medicamentos à base de cannabis, porque foi muito bem citado pela Catarina Ron, em que pese uma comprovação científica mais sólida ainda ser faltante, há situações desesperadoras em que o canabidiol
um dos canabinoides presentes na cannabis sativa, tem um efeito muito bom. Por exemplo, na síndrome de Dravet, onde convulsões incoercíveis atacam o paciente, às vezes, às centenas durante o dia. Os pacientes perdem a dentição devido ao contrair da maxila, e esses produtos fazem cessar essas crises sucessivas. E outras aplicações, dores crônicas, enfim, não tenho nenhum problema em relação a isso como médico, tanto é que votei favoravelmente ao registro desses produtos no Brasil. Obrigado por aclarar a resposta, presidente. Celso. Doutor Antônio, recentemente, na última semana, os brasileiros se sensibilizaram com o fato da criança portadora de atrofia muscular espinhal, a AME, e que precisava de um tratamento caríssimo, 2,12 milhões de dólares, praticamente 12 milhões de reais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não tinha o registro. Ela concedeu o registro eventual para a utilização desse medicamento, dada ao clamor público? Não. A agência ela não concede ou nega registro pelo clamor do público, nem de quem quer que seja. A agência ela concede registros baseada em fundamentação científica. E o fabricante desse medicamento, que você muito bem citou, solicitou à Anvisa o registro. Foi um processo que não foi um processo simples, porque é uma medicação de altíssima tecnologia, uma terapia gênica, e tanto é que só existe esse medicamento nessa categoria, e quando essa análise foi concluída, o registro foi concedido, e ele não é nem excepcional, nem temporário, ele é um registro pleno. Em quanto tempo, o senhor lembra, isso foi feito? Completo. Eu não tenho de pronto o período em meses que durou, mas é um processo, como eu disse, um processo que nunca havia acontecido, dado ao tipo de tecnologia utilizado. Então, hoje, essa medicação, que de fato é a mais cara do mundo, a imprensa noticiou, inclusive, que recentemente o próprio SUS efetuou o custeio para uma pequena paciente que esperamos que se beneficie. É uma expectativa de que até mesmo com uma dose única, a situação possa ser revertida. Então, a análise ela é baseada em fundamentação científica e o registro foi concedido. Vamos torcer agora para que esse custo, é lógico, diminua. Diminua, né? O medicamento é o Zolgensma, né? Lembrando ao telespectador. Zolgensma. E me parece que essa liminar foi concedida porque a criança não tinha mais tempo, porque o medicamento, se não for tomado até os 2 anos de idade, ele não surte efeito e a criança estava com 1 ano e 10, 1 ano e 11 meses. Mas temos muitas crianças, não, Catarina, nas mesmas condições no Brasil. Já que o Celso levantou essa pergunta que diz respeito a doenças raras, né? Se é uma doença rara, eu trago aqui uma pergunta da Regina Próspero, ela é presidente do Instituto Vidas Raras, e essa pergunta é em nome dos 13 milhões de brasileiros que têm doenças raras no Brasil. A Anvisa é responsável por regularizar não só os produtos, os medicamentos, mas também as pesquisas clínicas, né? E o Brasil, ele vem perdendo posição em participação em ensaios clínicos em relação a outros países. De 2017 a 2019, a posição do Brasil na participação desses ensaios clínicos caiu da 12ª para a 18ª posição. E isso por causa da demora na aprovação desses procedimentos, na aprovação dessas pesquisas clínicas, né? O tempo que se leva hoje é 85% mais alto do que em outros países, apesar da lei brasileira determinar que a Anvisa tem de 90 a 180 dias para avaliar esses pedidos de aprovação. Em geral, se leva mais de 6 meses. Então, o que esses pacientes de doenças raras querem saber é se existe uma maneira de diminuir esse tempo, de dar mais celeridade para a aprovação desses pedidos. Bem, primeiro eu gostaria de enviar os meus cumprimentos à senhora Próspero. Nós nos conhecemos pessoalmente, estivemos juntos em alguns eventos no Senado Federal, aliás, organizados e incentivados pela senadora Mara Gabrilli, inclusive. Sim, nós temos como encurtar prazos e não é realmente possível imaginar que não estejamos diuturnamente preocupados com essas questões.
É lógico, esbarramos às vezes em eventuais dificuldades, mas é uma preocupação constante em reduzir prazos. Temos, inclusive, conseguido fazer isso no cenário da pandemia, da Covid-19, que temos enfrentado nesse momento, mas é uma preocupação constante. Não estamos, é claro, de maneira alguma satisfeitos com prazos de meses para a liberação de uma pesquisa. Ao citar que em outros países é diferente, nós temos que efetuar a comparação completa. Que países são esses? Que efetivo está disponível? Quais são os recursos? Mas, até para não perdermos tempo nesses detalhes, posso dizer sim que é uma preocupação muito grande nossa, traduzido em ações concretas de encurtarmos esses prazos. O problema é a burocratização, é a burocracia, no caso, ou é a falta de pessoal? Não, olha, são processos intrincados por si. Por exemplo, no caso do Zolgensma, eu tive agora aqui a resposta da minha assessoria, entre o protocolo e o registro definitivo foram 7 meses. Se nós considerarmos que trata-se de uma terapia gênica, que é algo completamente inusitado no planeta, é um tempo que eu considero bastante razoável. Então, nós temos a complexidade do processo, não é simples, nós temos uma gama de atividades, não há dúvida alguma, mas estamos nos esforçando no sentido de reduzir esses prazos. É isso que nós esperamos. No caso do Zolgensma, presidente, é um medicamento relativamente novo, até pouco tempo ele ainda estava em estudo, em várias fases diferentes. Muitas dessas crianças no Brasil e em outros países se beneficiaram dessa fase de estudos, mas agora não tem para onde correr. Até a regulamentação, até a liberação, essas crianças, além de angariar dinheiro em vaquinhas dramáticas pela internet, imagine o que é você ter 2 anos para conseguir, ou às vezes muito menos tempo do que isso, porque sabe-se lá quando veio o diagnóstico efetivo da doença para a criança, você ainda tinha que, além de ter o dinheiro, ir para os Estados Unidos para a criança tomar esse medicamento lá. Com essa novidade aqui da Anvisa, presidente, as crianças podem usar o medicamento aqui, e o senhor falou, esperamos que esse valor baixe. Quais são as condicionantes para que ele baixe? O que pode acontecer? Como é que a gente pode olhar para isso? Inclusive em termos de mercado, o que barateia custos é o aumento do uso, não há dúvida. O uso sendo ampliado, os custos de produção, eles reduzem. Agora, é aquilo que foi muito bem colocado no início dessa pergunta, é a medicação mais cara do mundo. Isso se dará mercadologicamente como os demais, com um intervalo de tempo curto, realmente isso nós não sabemos. É um produto que vem de fora, não é feito aqui, mas é algo que nós vamos observar nos próximos meses, nos próximos anos. Normalmente, quando se faz o spreading, né, o espalhar do uso de qualquer produto, ele vai se tornando mais acessível. É isso que esperamos que aconteça, até para que possamos contemplar toda a gama de pacientes que demandam desse tipo de tratamento ou de qualquer outro tratamento de alto custo. Eu fiquei impressionado com o número que a Catarina trouxe agora, não, Celso? 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Mas então a grande novidade nesse caso é que eu posso importar o medicamento. Eu posso usar o medicamento aqui. Existem, inclusive, estruturas hospitalares que não existiam e que estavam paradas à espera dessa autorização, correto? Sem dúvida. Vejam que uma coisa puxa a outra. E a possibilidade do registro, essa sim abre portas para tudo. Ok. Celso Freitas, é com você. Doutor Antônio, o senhor falou que a Anvisa se compõe de 5, no organograma, se compõe de 5 diretorias, né? São 1.700 servidores. Eu gostaria que o senhor falasse também como é que é a atuação. A Anvisa tem poder de polícia, por exemplo, para autuar um estabelecimento que não esteja cumprindo. No que diz respeito a frigoríficos, produtos de exportação, a Anvisa está presente, concedendo um selo, uma garantia? Exato. A Anvisa, ela é o poder de polícia do Estado brasileiro para ações de vigilância sanitária. Então, ela tem esse poder, é o poder de fechar estabelecimentos, interditar linhas de produção, entrar em estabelecimentos para efetuar fiscalizações. Portanto, o nosso servidor é um servidor com alto grau de especialização e, inclusive, investido desse poder de polícia que você acabou de citar. Trabalhamos em inúmeras frentes, você muito bem colocou a questão das exportações, por exemplo, agora no enfrentamento da pandemia, há uma série de produtos, de insumos, de medicamentos que são essenciais para o Brasil.
alguns que tivemos até pouco tempo atrás algumas situações de um estoque um pouco mais reduzido, então fizemos a criação da anuência de exportação da Anvisa para drogas, remédios, medicamentos considerados essenciais, ou seja, só sai do Brasil se nós dermos o nosso ok, que está automaticamente alicerçado no controle do estoque. Se temos um estoque nacional suficiente para nos atender, perfeito. Se esse estoque sofre algum tipo de ameaça, temos que segurar um pouquinho a nossa anuência de exportação. Então, uma atuação dentro desse poder de polícia bastante ampla. Presidente, o senhor já falou, já deu o caminho aqui, né, de que se o legislador quiser criar este nicho econômico para o plantio de maconha para uso medicinal, ou seja, recreativo, quer dizer, tem que começar na Casa Legislativa para depois a coisa andar. Mas o internauta está interessado no assunto e lhe faz algumas considerações. Primeiro, a Emília Amaral, que comentou que foi excelente a sua colocação sobre primeiro liberar para depois ter que fiscalizar. A Dani, via Instagram, está dizendo, aqui na Holanda, ela está nos assistindo direto de lá, o governo ganha muito dinheiro e há muito tempo com cannabis, inclusive na área recreativa. E ela pergunta quais são as bases para se discutir isso aqui também no Brasil. E para encerrar, Michele Andreazzi diz, sabe nos informar qual foi o primeiro país a utilizar cannabis de maneira geral? Já virou aqui quiz sobre cannabis, mas eu conto com a sua compreensão para a gente conversar um pouco a respeito. É uma pré-sabatina para o cargo de diretor-presidente, que essa sabatina é feita no Senado Federal. Olha, eu não seria... talvez não reunisse aqui todas as informações necessárias do que teria que haver, se é que eu entendi bem a pergunta, para que uma liberação mais ampla ocorresse. É importante lembrar que a cannabis sativa é a droga, o vegetal capaz de gerar drogas alucinógenas, entorpecentes, de maior comercialização no território nacional. É um problema de segurança pública, é um problema para os órgãos como a Polícia Federal, então é um fator que precisa muito ser considerado. A questão do ganhar muito dinheiro também precisa ser muito bem estudada. O maior produtor mundial, já respondendo a pergunta, talvez sem medo de errar, o Canadá, recentemente, teve um problema muito grande, porque houve uma ideia, houve uma prospecção de mercado de que haveria uma compra em larga escala e mais de 400 toneladas ficaram um bom tempo sem ter destino correto. É muito importante irmos a fundo nessas questões diante das afirmações que circulam sobre esses produtos, até porque há muita pressão da mídia. Da boa mídia, aquela que trabalha com fundamentos, e também da outra mídia que coloca muita coisa fake no ar e a gente não consegue encontrar um fundo de verdade. Certamente, os nossos legítimos representantes, o Congresso Nacional, que estão lá pelo nosso voto, por dezenas, centenas de milhares de votos, se entenderem que isto é uma atividade que deva prosperar, encontrarão os mecanismos, farão uma ampla discussão com a sociedade, discutirão com esses grandes atores que citei, a economia, a agricultura, a segurança pública, e não faltarão respostas. Uma característica do brasileiro é encontrar respostas para situações mais complexas. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, no momento, de fato, é algo que temos que aguardar uma resolução maior da parte deles. O senhor citou fake news, eu não quero deixar o senhor ir embora sem falar sobre fake news em relação a medicamentos para Covid ou utensílios para Covid. Mas antes, por favor, você, Catarina Rom. Não, eu só queria fazer uma pergunta com relação a uma decisão que foi tomada essa semana do agrotóxico paraquat, não sei se é paraquat, paraquat? Paraquat. Ele foi, na verdade, decidiu se manter o prazo para se banir esse agrotóxico, porque foi comprovado que ele causa mal de Parkinson nos agricultores. Só que esse é um agrotóxico muito utilizado aqui no Brasil, principalmente no cultivo de soja, de milho, se eu não me engano, de algodão. O senhor votou a favor da extensão desse prazo. Por quê? Alguns pequenos ajustes, por favor, Catarina, na sua oração.
o paraquat não é comprovado que cause mal de Parkinson. O mal de Parkinson é uma doença de causa desconhecida. Eu diria que seria até bom se a ciência tivesse conseguido comprovar que a causa do mal de Parkinson é o paraquat. Não é. O que se tem na literatura é que o uso do paraquat, em alguns momentos, viu-se contemporaneamente associado ao surgimento do mal de Parkinson em trabalhadores que fizeram uso, sem os equipamentos de proteção individual, dessa substância. Então, é preciso termos um pouco de cautela na associação do mal de Parkinson com o paraquat. Quanto à cultura, de fato, a cultura da soja é uma grande cultura nacional, e veja que o setor do agronegócio é um setor que conseguiu manter índices positivos na economia nacional, mesmo durante a pandemia. E há estudos ainda em andamento na questão de mutagenicidade ou questão de outros problemas de saúde que essa substância possa, de fato, dar. E o meu voto foi um voto para que esse prazo, de fato, pudesse ser um pouquinho mais postergado, que cairia mais ou menos em junho, julho do ano que vem, mas foi um voto vencido. Houve uma votação e, por 3-2, a data de banimento, digamos assim, ela foi, de fato, mantida. Mas o senhor gostaria de dar mais tempo ao agricultor para que ele pudesse substituir esse agrotóxico por outros produtos? Há uma questão que faltaria-nos tempo aqui para detalhar, mas quando esse prazo de 3 anos foi estabelecido, e foi lá em 2017, foi estabelecido um prazo de 3 anos para que eventuais estudos em andamento pudessem ser concluídos, muito se perdeu do primeiro ano desses 3 com o estabelecimento de parâmetros a serem atendidos. Então, até por uma questão matemática, pareceria razoável restabelecer esse prazo de 3 anos, concedendo 1 ano a mais, o que nos levaria até meados do ano que vem. Esse foi o motivo. E, como diz o ministro Marco Aurélio, do STF, vencido, mas não convencido. Mas, de toda sorte, no Estado Democrático de Direito, assim foi procedida a votação, e por 3-2 está banido esse defensivo agrícola ou agrotóxico, como queira. 4 minutinhos para a gente encerrar. Eu vou encaminhar as perguntas que não forem possíveis fazer, suas, internautas, para a assessoria do diretor-presidente da Anvisa. Quero convidar o nosso aniversariante, Celso Freitas, para a gente encerrar. Mas juntos, falando um pouquinho de fake news, você viu, Celso Freitas, a história de que o termômetro de testa, ele não funciona adequadamente e algumas pessoas dizendo, inclusive, que ele rouba senhas e dados, quer dizer, tem todo tipo de informação. Eu queria saber, você sabe disso, e perguntar ao presidente qual é o maior absurdo nisso tudo que ele viu até aqui, né? Pois não, Celso, pode concluir. Tanto é que as pessoas encarregadas de fiscalizar ou de medir a temperatura estão calculando a temperatura agora pelo pulso, né? Pois é. Presidente. Questão da temperatura, a Anvisa já se manifestou no início do ano, no meio do ano, a respeito disso. Nós podemos ter temperatura rigorosamente normal e estarmos transmitindo o vírus. Nós podemos ter temperatura elevada e não termos vírus nenhum. Pode ser por um abscesso dentário, pode ser por uma foliculite, há uma série de outras questões. Pode estar medicado para baixar a febre também? Ou ficar diante de um ar-condicionado veicular, por exemplo, com um foco dirigido para o rosto e vai dar uma leitura que não é verdadeira. É uma medida em aditamento. A verificação da temperatura é uma medida em aditamento. Mas, de fato, essa fake news que você citou aí, né, apontaram que seria a glândula pineal ou até mesmo a hipófise, que poderia ser bombardeada por um raio laser, não se sustenta, realmente não se sustenta. Qual a maior fake news que o senhor viu até agora na área da indústria farmacêutica ou na área da pandemia que mais lhe surpreendeu e que o senhor teve que pessoalmente combater como diretor-presidente da Anvisa? Olha, seria difícil de lhe dizer. Eu não tenho assim nenhuma que eu reputaria como maior, não. Eu diria essa aí que eu citei, a questão da temperatura, mas uma de cunho maior, acho que ainda está para nascer. Não sei, vamos ficar de olho aqui. Todo mundo está falando. O mineiro está dizendo que o pão de queijo... O governador de Minas Gerais, nessa live aqui, disse, brincando, obviamente, que tem estudo para tudo quanto é lado, inclusive estudo dizendo que pão de queijo ajuda a vencer melhor a Covid. Vamos ficar de olho, né?
Se ajudar, eu devo ter me beneficiado, porque eu gosto de pão de queijo e tive uma Covid-19 bem branda. Leve. Então, não sei, pode ser que tenha relação, sim. Quando sobrar tempo, a gente pede para alguém verificar isso aqui, pode deixar. Qual o canal para o brasileiro? Pode falar, Celso. Doutor Antônio, você está preocupado com algum tipo de sequela do tratamento que o senhor fez para a Covid? Preocupado com sequelas do tratamento que eu fiz? Não, nenhuma preocupação. O tratamento que eu fiz, em princípio, não envolve nenhum tipo de sequelas. O meu médico, meu infectologista, me prescreveu na época ivermectina, eu usei e não tive, pelo menos até agora, acho que não tive nenhuma sequela, não. O cabelo acho que continua o mesmo, a barba até aumentou. O senhor não teve perda de paladar? Teve gente que continua até 5 meses depois, continua com perda de paladar, de olfato? Não, Catarina, o meu quadro ele abriu muito com dor muscular intensa, né? Tive uma dor muscular como se eu tivesse carregado pedra o dia inteiro. E 2 episódios de febre baixa e praticamente mais nada, mas no laboratório testou positivo, né? Então não tenho dúvida nenhuma de que eu tive e só voltei ao convívio, ao trabalho presencial quando testei negativo e com taxa de imunoglobulina alta, né? Mas não tive essa questão paladar, olfato, Deus me abençoou com isso e eu não tive nada disso, não. Minha solidariedade às famílias que, infelizmente, perderam pessoas que não tiveram a mesma sorte do que eu, muito respeito a todas elas. A nossa solidariedade. Nesse finalzinho surge um novo tema, a gente devia ter que abrir uma outra live aqui, porque não falamos de nitazoxanida, ivermectina e vários outros medicamentos que têm, nesse momento, ensaios clínicos randomizados em andamento com aprovação e autorização da Anvisa para saber lá na frente se tem algum benefício para os tratamentos de casos leves e severos. Por isso eu queria pedir, presidente, para que o senhor deixasse um canal, uma ouvidoria, um canal direto para perguntas, e em que medida essas perguntas são respondidas pela Anvisa. Olha, no www.anvisa.gov.br, que é a nossa página, lá vai estar o canal da ouvidoria e os demais canais, assessoria de comunicação, cada um tem lá um hiperlink em que pode acessar diretamente e enviar suas perguntas sem nenhum problema para tratarmos desse ou de qualquer outro assunto que seja do escopo da Anvisa. Estamos à disposição. Tá bom, porque agora a gente está aqui apertado pela pandemia da falta de tempo. Então a gente tem que segurar. Perfeito. E agradecer muitíssimo a sua participação mais uma vez. Uma boa noite para o senhor e até a próxima, viu? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Mais uma vez, o agradecimento à Record pela oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado, Celso Freitas. Obrigado, Catarina Ron. Nos 70 anos da TV brasileira, a TV cabe no seu bolso. A TV está aqui, também na internet, prestando serviço, tirando dúvidas. Então, obrigado. Os principais trechos estarão na tela da Record TV, dentro do Jornal da Record. E sexta que vem tem mais Live JR. Até lá.